Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Olá, boa tarde, agora meio-dia 31 minutos, estamos chegando com o programa Mais Catalão, eu sou o Leandro Fernandes. E eu sou Fabrínia Obali, agora meio-dia 31 minutos e nós começamos esse programa de hoje, né, Leandro, com muita saúde e disposição, afinal uma semana nova começando, né, e se Deus quiser, de boas notícias. Com muitas boas notícias, obrigado pela sua companhia no 102,7 da Liberdade FM, você ligadinho aqui em Catalão, também nas cidades da região, muito obrigado pela sua audiência. E a gente agradece também ao pessoal que começa a acompanhar o nosso programa nas redes sociais, Fabrini. Nós estamos ao vivo já no Facebook. Se você quiser ouvir e também ver o programa Mais Catalão, você acessa o Facebook, procura lá a nossa página Programa Mais Catalão. Você também pode acessar o nosso Instagram, é só procurar pelo @Programa Mais Catalão. E quem quiser pode mandar mensagem pra gente pelo Facebook, mandar mensagem pelo Instagram e também, Fabrini, pelo WhatsApp. É isso mesmo, o WhatsApp é o WhatsApp da Nova Liberdade FM. Você ainda não tem o número? Então não perde tempo não e anota aí, é o 996551027. Repetindo, o WhatsApp da Nova Liberdade, 996551027. Você pode mandar as suas dúvidas, perguntas, pedir abraço, enviar sugestões. Nós já estamos aqui conectados, viu? E aproveitando também, Leandro, vamos lembrar aqui então dos nossos patrocinadores, né? Aqueles que acreditam no nosso trabalho, o Colégio Verates, a J. Ribeiro Imóveis, aplicativo Carona e churrascaria Espetos na Brasa. E hoje tem muita coisa bacana no programa, nós vamos trazer as novidades sobre o combate ao coronavírus, vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de saúde, Velomar Rios, nós vamos falar também com a coordenadora do Sebrae de Catalão, Fernanda Lobato, e tem ainda o nosso quadro sobre cardiologia com o cardiologista Clésio Winson da Cunha, também tirando dúvidas sobre este assunto. Tem ainda as notícias do dia, tem música, tem a previsão do tempo, o programa Mais Catalão, Fabrini, tá só começando. Você está ouvindo Programa Mais Catalão. Vamos então com o programa Mais Catalão desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, Fabrini. Como a gente tem feito nas últimas semanas, a gente inicia atualizando os números do coronavírus no Brasil, no mundo, também aqui na nossa região. E a gente acompanhou aí nesse feriado da Semana Santa, né, nesse feriado de Páscoa, uma escalada nos números realmente no mundo todo. A Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos vem totalizando os dados e a gente vem falando sobre esses dados aqui no programa Mais Catalão todos os dias e nós conseguimos chegar aí a um número impressionante já de 1.870.000 infectados pela Covid-19, né, pelo coronavírus, já com a doença Covid-19, 1.870.000 pessoas infectadas no mundo todo, a maior quantidade de casos nos Estados Unidos, são mais de 500.000 casos, depois Espanha, Itália, e o Brasil aparece nessa lista aí dos países com maior número de casos, na 14ª colocação. A quantidade de mortos pelo coronavírus continua subindo bastante, Fabrini, já são 116.000 mortos no mundo todo pela Covid-19. É como se você pegasse a população de Catalão inteira e mais Ouvidor e mais Goiandira, por exemplo, 116.000 pessoas já mortas em função da Covid-19. Realmente é um número impressionante que deixa todo mundo muito preocupado sobre o avanço dessa doença. E aí a gente traz os dados aqui do Brasil, Fabrini. Já são 22.000 casos confirmados da doença, 1.223 mortes no Brasil com a Covid-19. A gente lembra que a taxa de letalidade, né, Fabrini, que a gente vem conversando, que vem subindo, e o secretário municipal de saúde até explicou muito bem na semana passada que essa taxa de letalidade no Brasil, ela tem aumentado porque a quantidade de testes é muito pouco,
Se testasse mais, essa taxa de letalidade caía. Mas a taxa de letalidade no Brasil já em 5,5%. E aí a gente vem para os dados de Goiás. Os dados de Goiás também já começam a aumentar significativamente. A gente falava na semana passada de 115 casos. Esse número praticamente dobrou. Nós já estamos falando agora, registrados oficialmente, em 229 casos de coronavírus confirmados no estado de Goiás, com 14 mortes já no estado de Goiás, Fabrini. E agora a gente vai para os dados aqui de Catalão, Fabrini. Como é que está a situação aqui na cidade? É isso mesmo, a Prefeitura Municipal de Catalão, por meio da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Comunicação, atualizou lá nos perfis, né, sociais da Prefeitura. Já são 31 casos descartados aqui na cidade de Catalão. 14 estão sob suspeita, aguardando o resultado da análise, né, um laboratório LACEN. E um caso confirmado, que a gente insiste em dizer, esse paciente já teve, inclusive, a cura, né, diagnosticada depois da doença. Então, felizmente, vamos dizer assim, apesar dos números dos casos suspeitos estarem aumentando aqui no município, o número de casos confirmados segue o mesmo, né? Apenas um caso confirmado, então em partes ficamos tranquilos, né, Leandro? Vamos só contextualizar na nossa região, né, Fabrini? Em Anhanguera, nós tivemos um caso confirmado. Em Goiandira, nós tivemos um caso confirmado e a pessoa morreu. Em Pires do Rio, nós tivemos um caso confirmado e a pessoa morreu. Em Brasília, já são dezenas de casos confirmados, a gente vem falando isso, em Goiânia também e em Uberlândia, né, Fabrini? Em Uberlândia também já são muitos casos confirmados, uma cidade que está bem aqui pertinho, que a gente sabe que tem uma relação muito próxima com o Catalão, né? É isso mesmo, são 66 casos confirmados já lá em Uberlândia, né? 4 mortes já. Dos suspeitos são 2.111 casos suspeitos. Dos confirmados, né, das mortes confirmadas, são 4 e outras 7 mortes ainda estão sendo investigadas se ou não por Covid-19. Realmente dados que preocupam, como o próprio secretário municipal de saúde alertou da semana passada pela proximidade com Uberlândia. Portanto, 4 mortes confirmadas, 7 sob investigação, mais de 2.000 casos suspeitos de Covid-19 em Uberlândia, 66 confirmados. A gente lembra que tem desses 2.000 suspeitos, né? Tem muitos casos suspeitos que foram há semanas que ainda não conseguiu sair o resultado. A gente reforça esses números de Uberlândia, Fabrini, porque é uma preocupação das autoridades de saúde aqui da nossa cidade, né? É isso mesmo, é justamente pela proximidade, né? A quantidade de pessoas que de alguma forma fazem esse trajeto aí, né? Catalão, Uberlândia, Uberlândia, Catalão. Ou até mesmo de pessoas que vêm de lá em sentido a outras cidades, né? A gente sabe que tem um ponto ali na rodovia, o posto onde várias pessoas passam, então a gente tem que ficar realmente em alerta e preocupar. Mas, Leandro, a gente sabe que em meio a tantas notícias tristes, existem ações e medidas que vêm sendo adotadas e até notícias, né, que a gente tem que falar porque são coisas positivas. Sim, né? Claro. A gente está sempre aí sendo bombardeado por tantas preocupações desde que tudo isso começou. E hoje, inclusive, a gente vai falar com o secretário sobre isso. O município recebeu aí como forma de doação 20 mil testes rápidos para a Covid-19. Esses testes eles vão ser disponibilizados aí na rede pública de saúde. Isso é uma coisa positiva porque são testes rápidos, né? E 7 desses 20 mil, 7 mil já estão aqui no município. Além disso, o município, a prefeitura adquiriu outros 5 mil testes rápidos. E é por isso que eu quero cumprimentar aqui, desejar as boas-vindas ao secretário municipal de saúde, Velomar Rios, que está conosco na linha mais uma vez. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabrini, boa tarde, Leandro, a todos aí da Nova Liberdade e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Secretário, a gente começa... Fabrini, Leandro, eu gostaria de conversar com vocês, não a respeito dos testes, nós falaremos daqui a pouco, mas eu queria, com vocês, repercutir esses dados que vocês falavam, nacional, estadual e aqui regional. Cara, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor também. Como é que o senhor vê essa questão do avanço
no entorno todo. E a situação de Catalão, pelo menos por enquanto, que diz respeito aos casos confirmados, permanece estável. Olha, Leandro, exatamente o que eu queria chegar, o que eu ia dizendo é isso aqui. Vamos começar por Catalão. Nós temos aqui um caso que foi testado positivo já mês passado, já curou, quer dizer, sem problemas nenhum. Nós temos 31 casos que foi mandado para o LACEN e todos chegaram para nós negativados. Nós temos 13 casos que foram notificados suspeitos e que não foi colhido o teste. E temos um caso de ontem à noite, um garotinho de 1 ano, que deu entrada na UPA com suspeito de coronavírus. E esse sim foi testado, foi colhido o material. É uma criança que mora em Uberlândia, tá? É família de Catalão, deve ter vindo passar final de semana de Páscoa com os avós. E chegou aí até a UPA. Hoje eu não tive tempo de ver se a criança está no convívio da família ou se ainda está em ambiente hospitalar, mas um garotinho de 1 ano foi colhido o material. Então, na verdade, o único que nós temos hoje remetido ao LACEN é só desse garotinho de 1 ano que foi colhido ontem à noite e que deve ter ido na madrugada de hoje para Goiânia. Esses 13 casos suspeitos, notificados e não testados, eu já solicitei ao nosso núcleo de vigilância epidemiológica que faça contato com essas pessoas e que encaminhe essas pessoas até a UPA para fazer o teste rápido, porque aí nós vamos poder ver esses 13 se teve o coronavírus ou não, se tem ou não o vírus no seu organismo. Que nós vamos poder ou descartar ou então ver algum, porque se der positivo, ele não pode ser divulgado como positivo, aí tem que ter a contraprova, aí vai colher o material nasofaringe e vai mandar para o Laboratório Central em Goiânia. Mas então, nós vamos ter condições, como eu dizia nos outros programas aí, que infelizmente as pessoas que estão sendo notificadas e não testadas, pode ficar com interrogação pro resto da vida, eu tive o coronavírus ou não. Agora, em Catalão, não vai precisar de ficar com essa interrogação. Nós vamos poder fazer esses testes. Então, o Fernando, o Fabrini, o Leandro, o Fabrini, para a gente poder evoluir, nós tivemos 2 casos confirmados, um em Goiandira com óbito e um em Anguera, que também as informações que tem que praticamente já sarou. Amanhã vence o período de quarentena de todas as pessoas que teve contato com as 2 pessoas infectadas, tanto em Goiandira quanto em Anguera. E eu tenho falado muito com o pessoal de Goiandira, inclusive com um dos irmãos dessa vítima de Goiandira, que foi a óbito, tenho falado com o prefeito de Anguera, com a secretária de saúde de Anguera. Até sábado, ninguém havia apresentado sintomas característicos de coronavírus, pessoas de grupo familiar ou de pessoas que teve contato com esses 2 infectados. Isso é muito bom. Amanhã, como eu disse, vence esse período de quarentena. Se até amanhã ninguém apresentar sintomas, vai ser um sinal que, assim como aconteceu em Catalão, vai acontecer em Goiandira e Anhanguera, que as pessoas infectadas, elas não espalhou, o vírus não foi disseminado. Isso é muito importante para nós. Isso estava nos preocupando muito, mas Pires do Rio, que está aí a 100 e poucos quilômetros, já traz uma preocupação maior. Lá teve um óbito, o primeiro caso confirmado, a pessoa foi a óbito, um senhor de 96 anos, de uma família tradicional em Pires do Rio, e já tem mais 3 casos confirmados, ou seja, Pires do Rio já confirmou 4 casos. Isso nos preocupa. Mas eu volto à minha preocupação, muito naquilo que eu tenho dito sempre, Uberlândia. Uberlândia eu tenho dito todo momento, já faz aí uns 20 dias que eu estou dizendo, o vírus que irá circular em Catalão, Deus queira que não, mas se vier circular vírus em Catalão, na minha opinião, ele será oriundo de Uberlândia, devido ao relacionamento que tem essas 2 comunidades, principalmente as pessoas de Catalão, que vão a Uberlândia sem parar, e que num momento desse, a minha recomendação, quem está nos ouvindo, é que deixe de ir a Uberlândia, vá se tiver necessidade mesmo, que não tem como adiar. Mas se tiver, que deixe, não vá por enquanto. Nós temos o maior respeito por Uberlândia, o maior respeito pela comunidade, pelo povo de Uberlândia. É um povo que acolhe o povo de Catalão também lá em Uberlândia. Mas nesse momento, se puder fazer um sacrifício aí de alguns dias sem ir a Uberlândia, é importante para evitar de trazer uma contaminação para si e até para a nossa comunidade. Então, veja bem, esse caso desse garotinho de 1 ano, não estou dizendo que ele vai dar testado positivo, Deus queira que dê negativo. Mas são filhos de Catalão que moram em Uberlândia e que veio passar
o feriado de Páscoa com os pais, e que o garotinho vem junto, um garotinho de 1 ano, que está com sintomas sugestivos de coronavírus. Então, isso é o que a gente diz. No momento desse, a pessoa, se puder, deixar de visitar os pais, aguardar mais um pouco, é importante para a segurança de si próprio e também dos demais membros da comunidade. Vamos dizer que esse garotinho de 1 ano esteja contaminado. Dificilmente ele não trouxe a contaminação para os avós. Deus queira que nada disso esteja acontecendo, Deus queira que esse garoto esteja somente uma gripe comum, que não tenha coronavírus, é o que a gente espera, e vamos torcer muito para que seja verdadeiro isso aí, que a gente torce para isso, mas a gente pede às pessoas, Leandro, exatamente para ficar com esse distanciamento, o distanciamento social. Se não dá para fazer o isolamento, mas pelo menos o distanciamento. Quando sair na rua, que vai em supermercado ou qualquer atividade comercial, vai em banco, lotérica. Se você vai numa fila de uma lotérica ou na fila de um banco, as pessoas estão 20 centímetros um do outro, fungando ali no cangote um do outro. Se você fizer o recuo de 1,5 metro, 2 metros na fila, o tempo de espera é o mesmo. Não vai mudar o tempo de espera. Então, por que não ter essa consciência e fazer uma fila, ainda que ela vai ficar mais longa, mas que faça essa fila mais longa? Mas o tempo de espera não vai mudar. Se você é o 10º da fila e você está a 2, 3 metros do caixa, se você ficar a 30 metros de distância do caixa, a sua vez de chegar ao caixa não vai alterar nada, não vai mudar, mas pode te dar tranquilidade e você, às vezes, passar batido e não ser contaminado, como você vai estar muito próximo de uma pessoa que, às vezes, pode ter o vírus, nem sabe que tem o vírus, porque o vírus, quando ele vira comunitário, a grande maioria da pessoa que vai ser contaminado, às vezes, nem vai sentir sintoma, mas está aí propagando o vírus. Então, vamos ter essa consciência, não aglomerar. O grande remédio, não aglomerar. E hoje, Fabrício, como você começou fazendo a pergunta para mim, tivemos a satisfação, na manhã de hoje, de recebermos a doação através da CEMOC. A CEMOC tem na sua função, nas suas características, não pode fazer doações ao poder público. Então, nós conseguimos com os Rotary Club de Catalão. O Rotary Club de Catalão foi interveniente, foi intermediário, recebeu essas doações da empresa e repassou à Secretaria de Saúde, ao município de Catalão. Então, meus agradecimentos à CEMOC, meus agradecimentos aos Rotaries de Catalão, ao Dr. Clésio, que é o governador assistente aqui no Distrito 4770. Todos eles estavam lá com a gente, participaram ativamente. E agradecimento muito especial à CEMOC, porque quando o prefeito Adib solicitou a CEMOC que pudesse ajudar, prontamente a CEMOC se dispôs. E veja bem, esses 20 mil testes custou para a CEMOC o valor de R$1.800.000. É um valor muito significativo, muito alto. Daí porque nós definimos um protocolo. Os nossos médicos de Catalão, eles definiram um protocolo. Doutora Deusimar, que é o diretor da UPA, o doutor Roberto Marô, que é o nosso diretor técnico da secretaria, o doutor Franco Nero, que é o nosso infectologista, o doutor Leonardo, que é o coordenador do curso de medicina da Universidade Federal de Catalão. Então, isso foi elaborado, foi revisado por eles e ficou definido que o teste é rápido o resultado. Você faz ele, com 20 minutos você tem o teste, no máximo. Você tem o resultado do teste. Essas 13 pessoas que foram notificadas e que estão aguardando resultado, e que não vai aguardar resultado porque não foi colhido material, nós vamos poder ter a grande oportunidade de tirar a interrogação da cabeça delas e da nossa. Elas vão poder ir lá, essa sim, o teste para elas vão ser rápido. Com 20 minutos elas vão saber se foi descartado ou confirmado. Agora, as demais pessoas para participar, ela tem que ter os sintomas no mínimo 8 dias, porque senão ele pode dar um falso negativo. Então tem que ter 8 dias de sintoma. Esse protocolo vai ser bem explicado. Doutor Franco, o infectologista, ele está explicando, vai ser bem explicado para as pessoas, porque se pegar a Fabrício, que está aí nos estúdios, com saúde, graças a Deus, e ela falar, eu quero testar, não será testado, Fabrício. Por quê? Porque você não apresenta nenhum sintoma. Vai fazer o teste em quem tiver sintomático, A pessoa vai ter esse protocolo a cumprir para não jogar dinheiro fora, não jogar teste fora. Vamos aproveitar esses testes da melhor forma possível para a gente poder ter respostas, nos ajudar. Nós fizemos o nosso plano de contingência,
no tratamento disso aí. São várias coisas. Ele começa com a disponibilização de equipamentos, de EPIs para os nossos profissionais da saúde, vem a implantação do 0800, hoje vem essa etapa da disponibilização do teste rápido. Nós temos mais 2 etapas que eu espero que ainda no decorrer dessa semana nós vamos poder estar anunciando para a comunidade, para dar tranquilidade a todos nós, que é o que nós queremos. Estamos trabalhando diuturnamente, mas para nós poder dar segurança à nossa população. Por isso a gente pede às pessoas que às vezes estão andando sem necessidade pelas ruas, não fique em casa. Se não tem necessidade, deixa para andar aquele que tem necessidade. Eu vejo a pessoa sair de casa e leva 2 crianças. Não façam isso. Se tiver que sair, deixa essas crianças em casa. Não leve as crianças. Se vai para trabalhar, cumpra esse distanciamento social. Muito importante para todos nós, é para si e para toda a nossa comunidade. Ô secretário, vamos aqui responder rapidamente para o pessoal de casa. Essas 13 pessoas que você disse que são consideradas suspeitas, mas que não foram feitos os testes, porque não havia uma falta de testes. Essas 13 pessoas serão testadas agora com a chegada desses testes? Sim, foi o que eu disse. Eu já determinei, inclusive, o nosso núcleo de vigilância, que entre em contato com essas pessoas e peça elas para ir até a UPA, já vai passar a relação para a UPA, para essas pessoas ir lá para fazer o teste. Elas, se algum deles der confirmado positivo nesse teste, aí sim vai ser colhido o material nas faringes e vai mandar para o LACEN, que só o LACEN pode declarar oficialmente testado positivo. Ou seja... Mas o negativo desse teste é confiável. São testes que passou pela Anvisa, a Anvisa que liberou o teste assim que chegou no Brasil. Tá certo, então. Ou seja, aqui em Catalão nós não vamos ter essa dúvida, né, se as pessoas tiveram ou não Covid-19, como está acontecendo em várias cidades do Brasil. Secretário, eu quero reforçar aqui mais uma vez o Telecovid, que foi um serviço lançado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Universidade Federal de Catalão há mais ou menos 10 dias, que é o 0800 646 1045. Vou repetir o telefone, 0800 646 1045. As pessoas podem ligar também nesse número, caso tenham dúvidas aí sobre a Covid-19. Secretário, a gente agradece a sua participação mais uma vez aqui no programa Mais Catalão. Obrigado pelas informações. Nós continuamos aqui à disposição para trazer as informações importantes sobre o combate a essa doença aqui na nossa cidade. Eu agradeço, Leandro, Fabrini, e dizer a vocês, estou sempre à disposição, todas as vezes que for pertinente a participação, pode nos convocar que nós faremos a participação com vocês com o maior prazer. Eu quero aí desejar boa sorte a vocês e pedir a Deus que continue abençoando a nossa comunidade, o nosso povo e, acima de tudo, desejar uma semana muito próspera aí a toda a nossa comunidade. Um abraço a todos. Tá certo. Amém, obrigada. Secretário Municipal de Saúde de Catalão, Velomar Rios, trazendo informações sobre a Covid-19. Portanto, a partir de hoje, nós teremos aí mais de 20 mil testes disponíveis para a população da cidade, mas como o secretário frisou muito bem, não é qualquer pessoa que pode fazer o exame. A pessoa precisa ter sintomas da Covid-19. Esses sintomas, eles vão persistir por pelo menos 8 dias, porque o teste rápido, ele testa se você tem ou não anticorpos contra a doença. Então, se você fizer esse teste com menos de 8 dias de sintomas, você pode ter um resultado negativo que não é verdadeiro. Ou seja, o teste pode dar negativo, você pode ter a doença. Então, por um protocolo médico, você precisa aguardar aí 8 dias e os médicos estão sendo orientados da cidade, na UPA, onde vai ser concentrado esses testes, toda a equipe já está sendo orientada sobre esses testes, uma parceria da Prefeitura de Catalão com a CEMOC, né, Fabrini? É isso mesmo, Leandro. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço para a turma que está ligada com a gente aqui no programa Mais Catalão. Olha, nas redes sociais, especificamente no perfil do Instagram, aqui no @programa Mais Catalão, está conosco o Zacarias, a Roseni, a Lidiane, o João Vitor, o Lucas Souza, está com a gente também o Lúcio Elias, a Carla, Meiriele, o Marra e a Márcia Balduino. Um abraço para essa turma que nos acompanha aqui, Leandro. Aqui no Facebook, muita gente acompanhando o programa Mais Catalão, muitas pessoas mandando um abraço. A Laís Nascimento dá boa tarde a gente, a Cris Rosa, a Maria das Graças Silva também dando boa tarde pra gente, a Cris Rosa, quando a gente comentava dos números, né, escreveu aqui misericórdia. O Júlio Silva, de Pires do Rio, tá ligado com a gente. A Geonice Guimarães, a
Fátima Siqueira também dá boa tarde. A Marilene Rosa deseja uma boa semana a todos nós. A Geonice Guimarães novamente aqui, ó, pede para que todos tenham muito cuidado com essa doença. João Rosa Neto lembra que essa doença é muito preocupante. A gente tem a mensagem aqui da Isoldina Cândido. Boa tarde, meus amigos. Eu vou ao supermercado, faço a minha parte, mas vejo muita gente que viaja e parece que nada está acontecendo. É muito preocupante, vamos tomar cuidado. A Isoldina participando com a gente aqui no Facebook, assistindo ao programa Mais Catalão no Facebook. Você também pode assistir, é só procurar a nossa página aí, programa Mais Catalão, e pode mandar mensagem também pra gente no WhatsApp, né? É isso mesmo, o telefone é o 996551027. Repetindo, o WhatsApp da Nova Liberdade, 996551027. Leandro, vamos dar continuidade aqui à dinâmica do programa Mais Catalão. Hoje a gente tem um novo assunto e eu quero aqui cumprimentar pela primeira vez no programa Mais Catalão, ela que já é conhecida aqui na cidade, nossa colega, né, que sempre nos atende, a Fernanda Lobato, ela que está aqui representando o Sebrae de Catalão. Fernanda, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao programa Mais Catalão. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, Leandro. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer estar aqui com vocês novamente. É isso aí. Então vamos lá, Fernanda, começar nosso bate-papo aqui, né? Porque a gente sabe que a gente tem acompanhado toda essa situação aí da Covid-19, ela tem trazido impactos não só para a saúde, né? Seja na área pública ou privada, de um modo geral, mas também, né, no fator econômico, na vida pessoal e também na saúde das empresas. E a gente viu aí, né, que desde que tudo isso começou, até segundo dados do próprio Sebrae, micro e pequenas empresas, né, cerca de mais de 600 mil em todo o Brasil já fecharam as portas. E aí é por isso que nós te convidamos para a gente falar um pouco dessa situação, né, aqui na nossa região, na nossa cidade. Enquanto a coordenadora, né, a representante do Sebrae aqui, qual que é a avaliação que vocês fazem dessa situação, ô Fernanda? Tem até pesquisa divulgada recentemente, né? Isso mesmo, Fabrini. Essa pesquisa ela foi realizada no final do mês passado, né, no dia 20 e 23 de março, com o universo no Brasil, né, falando de Brasil, de 9 mil donos de pequenos negócios. Essa pesquisa ela revelou que houve uma redução na média de faturamento de quase 70% das micro e pequenas empresas. E mesmo essas empresas adotando uma estratégia de venda online, de entrega via delivery, o faturamento anual dos negócios sofreria uma queda de até 75% se as políticas de isolamento continuassem, pelo menos por um período de 2 meses. Então, essa pesquisa, que ela confirma? A sua pergunta, qual que é a análise, né, que a gente pode fazer? Confirma a importância e a urgência de medidas de socorro para esses pequenos negócios, né? As empresas, hoje, as micro e pequenas empresas representam 99% de todos os empreendimentos do Brasil e geram mais da metade dos empreendimentos formais. Então, a situação provocada por essa pandemia do Covid, ela exige um esforço de todos os agentes públicos, um compromisso, vamos dizer assim, pela busca de soluções mais rápidas, mais concretas para os problemas que as empresas estão enfrentando, né? Agora, a gente sabe também, Fernanda, que assim, para tentar enfrentar esse período que é instável, existem perspectivas de quanto tempo isso deve durar, né? Então, assim, para tentar minimizar os impactos, os prejuízos, muitas empresas, e aqui a gente fala das micro e pequenas também, têm buscado aí empréstimos, né? Para poder não ter que demitir, para conseguir arcar com as despesas que tem. E aí entra também o Sebrae aí com a orientação dos especialistas, né? Exatamente. Nessa pesquisa que nós citamos, 54% dos empresários prevêem que precisarão de empréstimos, pelo menos para manter o negócio e não gerar demissões. Então, o Sebrae Nacional tem uma relação com o governo diariamente, junto ao Congresso, ao Judiciário, e tem sido assim, insistentemente, vamos dizer assim, para pedir agilidade na liberação de recursos. Só que, infelizmente, às vezes o tempo do governo e da sociedade são bem diferentes.
mas nós estamos a um passo de concluir um convênio com a Goiás Fomento para a utilização do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas, que é o FAMP, que vai ajudar na complementação do aval para aqueles que estão precisando. É um sistema de complementação de crédito. Então, muitas vezes o empresário às vezes está precisando de um empréstimo. O que a gente orienta? Primeira coisa, primeiro passo, procure um especialista do Sebrae. Nós estamos 100% online, para saber primeiro, fazer uma avaliação da empresa, para então, caso queira pedir o empréstimo, já não ir direto pegar o empréstimo, porque é de suma importância fazer esse planejamento primeiramente. Então, nós estamos online o tempo todo, através do nosso 0800, vou passar mais para frente aqui o site, para conversar com o especialista no assunto. Entendi. E aí, Fernanda, eu li algumas coisas nesse sentido, mas não sei se de fontes oficiais, então eu queria questionar, né? Te perguntar se confirmar ou não. Muitos desses empresários que estão solicitando empréstimos, eles estão tendo o resultado, estão tendo o pedido negado. Isso é verdade ou não? E por quê? Isso é verdade, Fabrini e Leandro. Assim, quais são os motivos? Primeiro, falta de um avalista. É por isso que o Sebrae entra com esse programa do FAMP, justamente para complementação de crédito. E também muitos já estão negativados. Então, infelizmente, a situação para alguns é mais difícil. Às vezes o pessoal pergunta quais são essas linhas de crédito, só citar que tem as linhas de crédito do Goiás Fomento e tem linhas de crédito também para o MEI, para o microempreendedor individual, através da Garante Goiás. Então, podem buscar informações sobre essas linhas de créditos emergenciais com a Goiás Fomento e para o MEI também tem essas linhas da Garante Goiás. Mas o motivo é esse, é falta de avalista e muitos já estão negativados. A gente recebe ligações o tempo todo de empresários buscando crédito, buscando informações de planejamento financeiro. Agora, Fernanda, a gente sabe que o Sebrae, o pessoal não está trabalhando lá, né, no escritório do Sebrae, mas o pessoal continua na ativa, né? Vamos explicar para o pessoal de casa, quem quiser mais informações, enfim, quiser o apoio aí do Sebrae, como é que faz para entrar em contato com vocês? Isso mesmo, Leandro. Nós não estamos atendendo presencialmente, mas estamos 100% online. Em Goiás, desde que começou a pandemia, já atendemos quase 15 mil empresários aqui em Catalão e região. Nós atendemos 17 municípios, mais de 500 empresários já foram atendidos virtualmente ou por telefone. Então, quem tiver com dúvida, quem precisar de um especialista, pode ligar no nosso telefone fixo aqui da nossa regional de Catalão, que é o 3442-9100. Pode ligar no nosso 0800 570 0800. E ainda, se precisar de um agendamento com especialista, com tema de acesso a crédito, com tema de finanças, de mídias digitais, de franquias, pode acessar o atendimento.sebraego.com.br e fazer um agendamento, realizar um agendamento com o nosso especialista. São especialistas em cada área específica, basta verificar a disponibilidade de agenda e horário. Então, Fernanda Lobato, coordenadora do Sebrae aqui de Catalão, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no programa Mais Catalão. Obrigada, viu, Fernanda, pelas informações, por dividir com a gente e com os micro e pequenos empresários aqui da cidade essas informações que podem muito ajudar nesse momento. Com certeza. E citar ainda também, Fabrini e Leandro, que nós temos várias lives todos os dias, tanto no Sebrae Nacional quanto no Sebrae Goiás, lives sobre questões trabalhistas, sobre inovação, o que o empresário pode fazer para sair nesse momento de crise, de que forma que ele pode inovar. Então, além de conversar conosco, no nosso time de analistas aqui de Catalão e com os especialistas, participem das lives que tem muitos assuntos importantes para os empresários. E agradeço mais uma vez, estamos à disposição, o Sebrae está 100% online, como eu já falei, de portas abertas virtualmente para o pequeno empresário. Certo, então, tá aí a Fernanda Lobato, ela que é coordenadora do Sebrae aqui em Catalão, hoje explicando pra gente aí como tem funcionado os atendimentos e o apoio, a assistência que o Sebrae aqui na região e no Brasil todo tem dado aos pequenos e micro empreendedores. Então, muito obrigada, Fernanda, mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui. E repetindo, então, para você que não conseguiu anotar aí o telefone, os contatos do Sebrae, anota aí, é o 3442
3442-9100, telefone do Sebrae aqui de Catalão, 3442-9100, e tem também o 0800, é 0800 570 0800. 0800 570 0800. Leandro, o telefone do Sebrae em Catalão. Tá certo, então tem gente aqui mandando abraço, participando com a gente nas redes sociais. A Clícia Feitosa manda um abraço para a equipe do Sebrae, na pessoa aí da Fernanda e da Sani. Elas estão realmente dando apoio aos microempreendedores individuais aqui da região. É a mensagem que a Clícia Feitosa manda no Instagram do Programa Mais Catalão. Segue a gente lá, hein? @Programa Mais Catalão. Tem abraço aqui do Vitor Hugo Inácio, que está com a gente, Diego Avelar, Alessia Silva, Limírio Simone, tem Emília Pereira, tem a Valéria Xavier, tem o Rogério Vieira, que o Eli Rezende do Veredas dos Buritis está acompanhando, e muita gente participando aqui, ó. O Revair manda abraços aqui pra gente também. A Valdivina Lourenço está no Facebook, ó, lá de Palmeiras. A Valdivina Lourenço acompanhando a gente ao vivo no Facebook, participa com a gente. Você também pode assistir ao Programa Mais Catalão nas redes sociais. É só você ir no Facebook ou no Instagram e procurar por Programa Mais Catalão. Fabrinho, de segunda-feira é dia de falar também de cardiologia aqui no Programa Mais Catalão. Nosso colunista das segundas-feiras é o Dr. Clésio Whindersson da Cunha, que é cardiologista e que já está ao vivo com a gente aqui na linha. Boa tarde, Dr. Clésio. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade FM. Dr. Clésio, inclusive, já foi citado agora há pouco pelo secretário municipal de saúde, né, Dr. Clésio, da doação aí dos kits. É uma notícia importante para a nossa cidade, aí, essa chegada dos kits, né, dos testes, para que a gente tenha um mapeamento mais real da nossa realidade, né, Dr. Clésio? É interessante, isso serve como um chamativo para as pessoas que muitas vezes estão em casa por conta do distanciamento social e sentem que estão sem utilidade, sentem sem o que fazer. Na verdade, eu acho que a gente pode de casa atuar sim, e no meu caso, no nosso caso, eu participo de um Rotary Club e nós buscamos dentro da nossa devida disponibilidade trabalhar em prol da comunidade. Essa ação aí foi uma de inúmeras que a gente está desenvolvendo durante esse período de contenção social. A gente não faz alarde, trabalhamos em silêncio, mas eu acho de suma importância que esses kits cheguem no momento em que a doença começa a aflorar no nosso meio, né? Começa a aumentar a incidência, nós vamos começar a subir na curva. Ainda bem que estamos com poucos casos. Catalão, inclusive, diga-se de passagem, é exemplo para outras regiões, né? Fruto do bom trabalho aí de direcionamento social da doença. E acho que, da agora em diante, a gente tem que começar a confiar um pouco mais na estatística e trabalhar isso aí. Esses kits vêm para fazer um diagnóstico das pessoas suspeitas. Foi dito e achei que muito bem colocado, foi pertinente. Esse exame ele não está disponível a 100% da população e nem deveria estar, porque não é um exame de diagnóstico, ele é um exame de triagem para aqueles pacientes de grupo de risco que tenham sintomas compatíveis com a Covid-19. Então, esse paciente tem que dar tempo para que o vírus desperte no organismo a produção de anticorpos e, a partir daí, então, é que se detecta os anticorpos para a doença. Mas é isso. Tá certo. Doutor Clésio, aproveitar em nome da Sociedade Catalana, a gente agradece aí ao trabalho voluntário que o senhor desenvolve, junto com os companheiros do Rotary Club de Catalão. Doutor Clésio, hoje no nosso programa Mais Catalão, nós escolhemos aqui o tema para falar sobre sopro cardíaco, né? Vamos começar então explicando para o pessoal de casa o que é isso, doutor? Na nomenclatura, na literatura, a gente não encontrou uma outra palavra. Isso é uma tradução do inglês, que é o TRIL. Nós não encontramos uma tradução para isso. Então, a gente preferiu usar a sensação que você tem, a interpretação que você tem auditiva, que é de um sopro, como se fosse um esguicho. O sopro cardíaco
foi durante muito tempo e ainda continua para alguns um grande enigma em medicina, porque naquele período em que a gente tinha uma medicina mais rudimentar, com parcos recursos, era muito complicado tanto para a família, para o profissional médico e para o próprio paciente receber um diagnóstico de um ruído anormal entre os batimentos, entre os ruídos cardíacos, o famoso tuntar, né? Entre esse tuntar surgiria uma sensação de esguicho, um chiado, como se tivesse algo esguichando dentro do coração ou nas estruturas do coração. É algo que manifesta, em média, em cerca de 10 a 20% da população, muitas vezes até, dependendo da região, e até mais, dependendo das famílias e tudo. Nem sempre é revestido de maior gravidade. Durante muito tempo foi interpretado, quando se recebia o diagnóstico e não se tinha como diagnosticar, como investigar esse sopro, então era muito aflitivo, principalmente para o profissional de saúde, que precisava dar um diagnóstico e um prognóstico para os pais. Foi motivo de muito afastamento afastamento de atividades, principalmente em crianças com sopro. Essas crianças eram tiradas das atividades próprias da idade, eram proibidas de brincar, de correr, de se esforçar. Nas escolas eram afastadas das atividades de educação física. Hoje já se sabe, com estatística, com os métodos de diagnóstico e tratamento, que boa parte desses chamados sopros entram numa categoria dos chamados sopros inocentes. Ou seja, aquele sopro não tem culpa de nada, ele não está relacionado a nenhuma doença, a nenhuma malformação, a nenhum defeito, é um mero fenômeno e aquilo ali a pessoa vai conviver e pode ser até que ele desapareça a partir de certa idade, tá? Basicamente é isso. Tá certo. O Dr. Clésio, fatores genéticos influenciam? Sim. Nós temos os sopros, basicamente, eles podem, quando os sopros por doença, eles podem ser causados em crianças. Quando detectados em crianças, a principal suspeita seria de defeitos, de malformações. Em adultos, a principal suspeita recai sobre doenças adquiridas, principalmente nas válvulas do coração. É o caso, por exemplo, da febre reumática, o famoso reumatismo no sangue. Doença também que não está extinta, mas está em decréscimo na população. Raramente a gente ouve hoje falar de doença reumática. Quando a gente fala em doença congênita, então, nos defeitos nas crianças, nós vamos ver na estatística que 1 em cada 100 crianças, 1%, né? Então, 1% das crianças nasce com algum defeito cardíaco, tá? Em maior ou menor grau, os mais leves, os mais graves. Mas é 1%. Dessas crianças com defeitos cardíacos, alguns são graves, em média, menos de 10% são graves e 90% são benignos. São defeitos que permitem uma vida muito próxima do normal. Por isso que muitas vezes o diagnóstico é feito já na fase adulta. A criança não tem nenhuma limitação importante, não tem nenhum sinal que permita o diagnóstico, a não ser quando ela vai ao médico e de repente ouve-se o sopro e começa a investigação, tá? Tá certo. Então, Dr. Clésio, eu vou pedir para o senhor continuar com a gente. Já a gente volta a falar sobre esse assunto, né? O tema escolhido hoje no nosso quadro sobre cardiologia, sopro cardíaco. Já a gente volta a conversar sobre esse tema, tudo bem? Pois não. Tá certo então, Fabrini, vamos mandar abraço aqui ao pessoal da Churrascaria Espetos na Brasa. A Churrascaria Espetos na Brasa aqui está com as lojas fechadas agora, né, em época de distanciamento social. Mas se você quiser comer aquela picanha ao alho, aquela carne de porco, só pedir lá na Churrascaria Espetos na Brasa. São 2 lojas aqui na cidade, uma na Avenida Marcon, a outra na Lamartine, em frente ao Senai. Você pode fazer o seu pedido pelo 3411-3659, que é a Churrascaria Espetos na Brasa. O pessoal entrega para você, o pessoal está aceitando pedidos,
3659. Fabrício, vamos fazer uma pausa, vamos ouvir música? Vamos, para aquele momento gostoso do programa Mais Catalão, né? E hoje a gente vai de Léo Jaime, Preciso Dizer Que Te Amo. Escapar segredos e eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que te amo. Até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar ao teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. Nessa novela eu não quero ser o teu amigo. É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que te amo tanto, arrastado, só pra eu ficar ao teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. Nessa novela eu não quero ser o teu amigo. Que amigo? Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que te amo tanto. Esse é o som do Léo Jaime, um dos maiores sucessos dos anos 80, né? Preciso dizer que te amo, Léo Jaime, o Fabrício, que é goiano. Ele é de Goiânia. E o Léo Jaime, que além de ter feito muito sucesso como cantor, também teve vários trabalhos como ator, né, Leandro? Ele, inclusive, foi destaque na novela Bebê a Bordo, em 88. Eu era o bebê que estava nascendo nessa época. Ele fez muito sucesso em outras obras também na TV, fez filmes. E o Léo Jaime, o Fabrício, ele é jornalista, ele é colega nosso, jornalista, também escritor, é claro, também cantor e compositor, um multiprofissional, e a gente toca aqui no programa Mais Catalão. Fabrício, vamos para as notícias do dia, e quem traz pra gente é ele, o Badinho Filho, do blog do Badinho. Badinho, boa tarde, bom início de semana para você. Boa tarde, Leandro, boa tarde, Fabrini, JB, a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade FM, em especial o programa Mais Catalão. Bom, a gente vai começando de notícias, e as notícias que a gente traz na tarde de hoje é a respeito das movimentações nas BRs, rodovias federais. Houve uma diminuição nas rodovias federais por decorrência do confinamento, da quarentena que está instalada em muitos municípios brasileiros devido à pandemia do novo coronavírus, e com isso acarretou na diminuição dos acidentes. E aqui na nossa região, na nossa cidade de Catalão, não foi diferente. Somente um acidente foi registrado durante todo o feriado de Semana Santa, né? Esse acidente aconteceu no dia
no dia 11, no sábado, às 19h30, no quilômetro 268 da BR-050, entre Catalão e Campo Alegre de Goiás. 2 ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos leves e foram encaminhados aí à unidade hospitalar, né? E a outra notícia que a gente traz, lamentavelmente, é que uma criança de 1 ano de idade foi notificada com suspeita de Covid-19. Esse caso foi revelado no início da manhã de hoje pelo secretário de Saúde, Velomar Gonçalves Rios. Agora à tarde ele deu entrevista aí para vocês. Trata-se de uma criança de Uberlândia que veio passar o final de semana na cidade de Catalão, apresentou alguns sintomas e foi encaminhado o material aí para fazer o exame para confirmar ou não. A gente torce muito, pede a Deus para que não seja confirmado nessa criança de 1 ano de idade. Tá certo, então. Badinho Filho, muito obrigado pelas suas informações. A gente se encontra novamente amanhã. Combinado, amanhã a gente está de volta. Eu desejo a todos vocês uma boa semana e nós estamos sempre à disposição aqui. Quem quiser acessar o site www.badinho.com.br e também seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Blog do Badinho. Tá certo, então. Outras informações, acessa aí o Blog do Badinho. Tá aí, então, vamos de recado agora, Leandro. Hora de falar daquele que é o colégio mais completo de Catalão. É o Colégio Verates. Lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Verates é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Verates, você já sabe, educação de verdade. Então, acesse as redes sociais do Colégio Verates e também o site www.verates.com.br. Tá dado o recado, né, Leandro? Tá dado o recado, então, do Colégio Verates. Procura o Verates aí nas redes sociais. Vamos mandar um abraço pro pessoal que tá nas redes sociais aqui. No Facebook tem a Eliese Santos, José Amadeus tá com a gente, Zoldina Cândido, Dânia Lara também com a gente aqui, Cris Roça, a Eliana Machado Canedo, o Thiago Santos, Jorge Cláudio Valério, Giovani Xavier, a Caroline Rosa, tem muita gente, o Wander Júlio, pessoal curtindo aqui o Mais Catalão, o programa Mais Catalão pelo Facebook. E no Instagram também aqui vai o nosso abraço para Martinha, para o Thiago Cruz, para o Gabriel Vieira, para Roberto e também para o Ander, a Beatriz Vicente, a Cris, a Viviane Roque, o Diego Avelar e o Vitor Hugo também estão ligadinhos no programa Mais Catalão, Leandro. Hora da previsão do tempo. Quem chega é o professor Rafael de Ávila, professor doutor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Catalão. Professor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. Temperatura agora na cidade de Catalão está em torno de 29 graus Celsius. Vai poder chegar na casa de mais ou menos a 30 graus Celsius, mais ou menos lá para as 3 até umas 4 horas da tarde, que é onde será registrada a temperatura máxima. Temos previsão hoje de pancadas isoladas de chuva na cidade de Catalão e região. E é bom destacar também duas coisas, Leandro e Fabrini, que Catalão já registrou até a data de hoje 40,6 milímetros de chuva, o que representa que já choveu aproximadamente 60% em relação à média histórica, e a tendência para os próximos dias, começando a partir de terça-feira, amanhã, teremos a entrada de uma frente fria e a tendência será de chuva para os próximos dias em nossa região, associado a uma queda da temperatura do ar, principalmente a partir de quinta-feira. Mais detalhes traremos ao longo dessa semana para todos os ouvintes do programa Mais Catalão. Tá certo. Então, professor Rafael de Ávila, olha, informação importante a partir de amanhã, chegada aí de uma frente fria, pode chover então, já previsão de chuva para essa semana. Muito obrigado, professor, a gente se fala novamente amanhã.
Eu que agradeço, boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, professor Rafael de Ávila. Até amanhã. Então vamos lá, pessoal. Agora eu tenho um recado muito importante para você que está aí em distanciamento social em casa. A gente sabe que uma hora ou outra você pode precisar ir no supermercado, na farmácia ou até mesmo a um hospital. E como a gente já noticiou, o transporte coletivo e o serviço de mototáxi estão suspensos em Catalão. Então, se você precisar ir para algum lugar, vá de carona. O Carona é o melhor e mais eficiente aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Basta você pegar seu celular, ir na loja de aplicativos no telefone mesmo e baixar o Carona. Mas é Carona com K, hein? Olha, todos os motoristas estão super treinados, os carros estão sendo higienizados a cada corrida, gente. Claro, a preocupação é grande com o coronavírus. Então, se você precisar sair de casa por algum motivo de emergência, já sabe, basta chamar o Carona e Carona com K. Baixa lá o aplicativo e chame o Carona. O pessoal tá super treinado aí para atender nessa época aí de Covid-19, de coronavírus. Vamos voltar a conversar agora com o cardiologista Clésio Nixon da Cunha no nosso quadro sobre cardiologismo, sobre problemas Cardiologia. Sobre cardiologia com o Dr. Clésio. Dr. Clésio, a gente começava falando sobre sopro cardíaco no bloco anterior. O senhor já falou algumas características aí desse problema. E o senhor falou que as crianças quase sempre não sentem, né? Não aparece nenhum sintoma. E nos adultos, vamos reforçar para o pessoal de casa, né? Quais são os sintomas desse sopro cardíaco e qual a hora ideal aí já de procurar um especialista? Então, na verdade, não existe um sintoma. A gente chama de sinal, né? Você, ao ser examinado, você vai ao médico por uma consulta, eventualmente para uma consulta até de rotina, e o médico, então, detecta durante o exame físico, ele auscultando, ele vai perceber esse sopro, tá? Alguns sopros são mais intensos, outros são mais suaves, mas o profissional bem treinado para isso, bem atento, ele vai mais criterioso, ele vai com certeza fazer o diagnóstico. O diagnóstico, repito, de sopro cardíaco não significa que essa pessoa tenha uma doença, já que mais de 90% dos pacientes não tem absolutamente nada. Alguns desses pacientes podem, então, ter malformações, defeitos que já vêm desde o nascimento, ou doenças que são adquiridas ao longo do tempo, principalmente o principal caso aí é a doença reumática, que pode lesionar as válvulas do coração. Como é que a pessoa vai, então, se portar numa situação dessas? Primeira coisa, é exatamente aquilo que se recomenda, e aqui a gente volta ao coronavírus, à hipertensão arterial, ao diabetes e qualquer outra doença. É importante que as pessoas tenham a prática de procurar o médico periodicamente, pelo menos uma vez por ano. Essa pessoa passar por uma avaliação médica, procura exatamente se ele tem alguma anormalidade, se ele tem algum defeito. Habitualmente, a criança recém-nascida é levada ao pediatra, pelo menos no primeiro ano, é de rotina levada ao pediatra. Só que nem sempre, às vezes, é atendida com aquele apreço. A gente tem que reconhecer que há, às vezes, a questão da negligência, tá? O que é raro, mas infelizmente pode acontecer. Tem algumas situações em que o sopro pode passar despercebido e tem situações em que o sopro, durante a consulta, o médico já pode fazer um pré-diagnóstico. Por exemplo, uma criança que esteja com febre, com o coração muito acelerado, ela pode manifestar um sopro que, numa reconsulta daqui a 3, 4, 5 dias, uma semana, cedeu aquele quadro agudo, não tem mais a febre, esse sopro desaparece. Não há motivo nenhum para desencadear toda uma investigação em cima de um quadro que desapareceu. Você vai exatamente avaliar aquele paciente que o sopro persiste. Então, isso aí é prática médica. Na verdade, o papel do paciente é procurar o médico, fazer uma boa avaliação e, uma vez diagnosticado o sopro, tranquilidade, entender que ele está no meio de uma investigação de uma anormalidade, que na maioria das vezes não leva a mal algum, tá? Às vezes alguém pode perguntar, poxa, mas como é isso? É anormal e não tem perigo? Vamos dar um exemplo bem claro.
Crianças que nascem, que têm um fenômeno chamado hexadactilia, que nascem com 6 dedos na mão, 6 ou mais dedos na mão ou nos pés. Essas crianças, na grande maioria das vezes, é um defeito, é uma anormalidade, é uma aberração, mas que não compromete a qualidade de vida dessa criança. Ela pode viver normalmente, seja com ou sem a presença dos dedos, se os pais assim optarem pela retirada ou não, tá? Então, o sopro cardíaco, é interessante isso. Pessoa com sopro cardíaco, inclusive às vezes eu recebo em consultório, eu estou com suspeita de sopro. Não existe suspeita de sopro. Sopro cardíaco, ou eu ouvi ou não ouvi. Se o médico ouviu o sopro em um determinado momento, perfeito. Ele vai, então, geralmente referenciar para um cardiologista e esse profissional vai fazer a investigação, aquilo que for necessário. O importante é que as pessoas tenham tranquilidade de entender que é um processo que pode redundar, às vezes, em achar um defeito. Volto a dizer, em 1% dos sopros estão relacionados a defeitos no coração. 99% não tem nada. E nesse 1%, dentro desse 1%, 1/3 desses pacientes tem um defeito chamado comunicação interventricular, uma comunicação entre os 2 ventrículos do coração. Essa malformação é benigna, a pessoa é capaz de conviver com essa doença. Se for de um grau leve, uma comunicação, um furinho pequeno, ele é capaz de viver e morrer de velhinho sem maiores consequências. Mas podem ter consequências se o defeito é mais grave. Por isso que todo sopro tem que ser investigado, mas não necessariamente com aquela sensação de doença terminal, de doença grave, que possa redundar num comprometimento na qualidade de vida. Tá certo, então. Dr. Clésio, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa Mais Catalão. E segunda-feira que vem a gente volta a falar sobre cardiologia. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. Tá aí, então, Dr. Clésio Whindersson da Cunha, ele que atende lá na Cardiomed, né? Que fica na Bernardo Guimarães. Muito obrigado, viu, Dr. Clésio, trazendo sempre as informações pra gente aqui no programa Mais Catalão. Fabrini, hora da nossa mensagem de fé. É isso mesmo, por isso que a gente chama agora o padre Roger Araújo, ele que fala conosco todos os dias diretamente de Brasília, trazendo a mensagem de fé, palavras de esperança, de amor. Então vamos lá, padre Roger Araújo, boa tarde. Muito boa tarde, Leandro, boa tarde, Fabrini. Paz e ternura no coração de vocês, paz e ternura no coração de cada ouvinte, de cada uma que está nos ouvindo agora. Eu desejo realmente que todos tenhamos paz e todos tenhamos ternura. A paz lá dentro da alma, a paz lá dentro do coração, a paz para acalmar o furacão, acalmar aquelas ebulições que tem dentro de nós, nos inquietando, nos perturbando, nos agitando. Porque se nós tivermos paz, nós teremos saúde, nós enfrentaremos qualquer desafio. E se tivermos paz, teremos ternura para levarmos uns aos outros. Ternura que acalma, ternura que acalenta, ternura que traz esperança, ternura que não permite desanimar. Não sejamos aquelas pessoas grossas, mal educadas, que levem somente patadas para os outros. Não, levemos ternura. A ternura é a forma mais branda do amor, que nos leva a levar com o cuidado, com a delicadeza, o amor que o coração do outro precisa. Por isso eu desejo muita paz e muita ternura no seu coração. Tá aí então o padre Roger Araújo, que de segunda a sexta-feira apresenta o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia na rede Canção Nova, sempre às 5h30 da tarde. Se você quiser ouvi-lo e vê-lo, é só entrar lá na rede Canção Nova. Leandro, hora de ir embora? Vamos embora sim, vou mandar um abraço aqui para o nosso colega Rogério Mesquita, que hoje assumiu a Secretaria Municipal de Esporte. Rogério, boa sorte aí na sua trajetória, que seja de muito sucesso com tudo que você tem feito na sua carreira, que a gente sempre acompanha. Mandar um abraço também para o nosso amiguinho Matheus Albernaz,
fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu? Muitos anos de vida e muita saúde. Vambora, Fabrini, agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Veratis, a J. Ribeiro Imóveis, ao Carona, aplicativo Carona e também a Churrascaria Espetos na Brasa. Vamos lá, né? É uma boa semana para todos nós. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Que de hoje até sexta a gente se encontra aqui sempre com boas notícias e informações importantes. Um abraço da Fabrini Obali e até amanhã ao 12:30, né, Leandro? Até amanhã, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde. Os melhores amigos estão aqui, na minha rádio preferida. Aqui é bom demais.